dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de conhecer a pesquisa mensal do comércio, então vamos ver como é que ficou o varejo no mês de fevereiro. Mas a gente também vai atualizar a treta do tarifaço, então a gente vai trazer os novos desdobramentos disso e o que deve ser impactado com toda essa movimentação que está acontecendo e dia após dia tem aí atualização. Mas vamos também passar pela cesta básica se der tempo, porque ontem a gente passou muito rapidinho, não deu nem para contar ali como é que foi a variação, quem que puxou essa variação para cima, né, quais itens que ficaram mais caros na cesta básica no mês de março. Então a gente vai trazer todos esses pontos para vocês, para quem ainda aguentar ver a minha cara, porque eu acabei de ter um Inception aqui e ver a minha cara dentro no meu smartphone que estava aqui do lado. Mas vamos lá, né, vamos passar pela agenda. E vamos ver o que já saiu, o que tem para sair nessa quarta-feira, que deve ser movimentada não tanto pela agenda, mas por tudo que está acontecendo nesse mundão. Então vamos lá, a Índia divulgou decisão de política monetária às 1h30 da manhã, saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana, então aqui medição, né, semanal, primeira semana de 4 aqui, um dado que acaba ficando bastante em segundo plano, assim como o IPCS capitais da primeira quadricemana também, que ainda é de capital, é regionalizado. Então, esses dados, tanto da FGV quanto da FIP, né, que saíram bem cedinho, não devem ficar aí em primeiro plano, devem realmente só ter ali um acompanhamento bem distante para entender para onde está caminhando a inflação no mês e o que está puxando aí nas semanas, mas um dado aí que não deve ganhar uma relevância ainda mais nesse caos que a gente está vivendo. Tem também nota de crédito do Banco Central, nota de crédito aqui saem aquelas estatísticas todas, né, quanto que está a taxa de juros, o rotativo, quanto que o brasileiro está endividado, como é um dado bastante extenso, eu vou trazer para vocês amanhã com tudo já detalhadinho. Aí às 9 horas saiu o varejo restrito e ampliado de fevereiro. Esse dado já tem potencial de mexer um pouco mais com os mercados, até porque um dado macroeconômico, um dado relevante, um dado da economia real e de um setor que tem tudo ali para sofrer com essa alta de taxa de juros. Então a gente vai tentar ver se o varejo conseguiu se recuperar daquela queda que tinha tido no mês anterior. Às 11 horas, agorinha, saem estoques no atacado de fevereiro nos Estados Unidos. Opa, quase Temer uma pastilhinha aqui. Então, estoques no atacado de fevereiro às 11 horas da manhã nos Estados Unidos. Mas tem mais coisa, tem dirigente do Fed falando hoje, tem mais eventos aí na nossa agenda. Vamos ver o que mais que tem para o pessoal de casa também acompanhar aí a agenda com a gente. Então, tem estoques de petróleo, esse dado deve ganhar mais relevância, tá? Então, qualquer dado que seja mais ligado aqui a petróleo, pode ganhar, sim, um peso um pouco maior, porque o petróleo está oscilando muito, o preço do petróleo está muito volátil, caiu muito na semana passada, e se tem muita dúvida também em relação à demanda do petróleo. Então, tanto demanda quanto oferta de petróleo devem ser acompanhados mais de perto aí. PIB do quarto trimestre da Rússia sai às 1h da tarde, e como falei, a agenda não me deixa mentir, o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, vai participar de um evento no Clube Econômico de Washington. E aí vale o que eu sempre falo aqui. Tom Barkin vai falar? Vai falar. O que ele vai falar lá no clube? Não sabemos. Mas o que o mercado quer que ele fale, eu dei alguma sinalização. Em relação à política monetária. Ainda mais agora que a gente tem um cenário super conturbado, um cenário super nebuloso, cheio de incerteza, que acaba deixando todo mundo nessa incerteza, ninguém quer se posicionar, ninguém quer tomar decisão, mexe muito com as expectativas. Então, tudo que for sinalizado vai ser bem recebido. E aí o mercado justamente espera isso de pronunciamentos como aí o do Tom Barkin. Tem fluxo cambial semanal aqui no Brasil às 2h30 e tem também às 15 horas, esse dado não vai dar para falar, obviamente, por conta do horário aqui, mas tem ata da última reunião de política monetária do Fed. Então, dado que também pode trazer alguma sinalização, aí um farol nessa névoa toda que a gente está perpassando juntos aqui. Então, um dia que até a tarde aqui, o dado mais relevante e o que deve ganhar um pouco mais de atenção, até por todo o caos que está acontecendo, ata da última reunião de política monetária e o discurso aí do Tom Barkin do Fed de Richmond. Mas não para por aí, porque à noite
tem dado importante lá na China. Então, saem os dois dados aqui, né? Eles estão juntos, é índice de preços ao consumidor, o famoso CPI, e índices de preços ao produtor, o PPI, de março da China. Então, aqui para ver, né, como é que está a inflação chinesa, né? Existe uma preocupação muito grande, ainda mais agora em relação à demanda chinesa, então deve ter também um peso maior, mas esse dado só sai às 10h30, então só vai impactar a gente amanhã. Aí tem cúpula de chefes de Estado e de governo da CELAC em Honduras, e a OCDE também está realizando um fórum sobre mercados emergentes em Istambul. Esses dois acontecem ao longo do dia, então não tem horário aqui. Mas dados importantes aí para a gente se apegar. Pesquisa mensal do comércio no Brasil, dados de inflação na China e pronunciamentos e ata do Fed nos Estados Unidos. Agora vamos ver, né? Vamos tentar entender o que aconteceu ontem, por que Diego está na redação. Aliás, gente, deixo lição de casa aqui para vocês, hein? Podem deixar de onde vocês estão falando, dê bom dia para o Diego e deixem perguntas aqui para a gente, porque o Diego já está lá na redação para selecionar essas dúvidas para passar aqui para mim e eu responder ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, mas antes de tudo isso, vou chamar Diego lá da redação para dar bom dia para vocês e também contar o que aconteceu ontem. Diego, ontem, mais um dia triste aí para a gente, né? Bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência. Pois é, Débora, a gente vai falar sobre isso já já. Antes aqui já recebi umas mensagens de bom dia. O Capimengo está meio desesperado, ele disse, moça, pelo amor de Deus, o euro e o dólar não param de subir. O Giancarlo está dando bom dia. Pedro Carvalho, bom dia de Natal, Rio Grande do Norte. Berg Marques dando bom dia pra gente, então bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para você da audiência que sofreu ontem comigo assistindo o jogo do Corinthians. Bom dia para você que hoje vai treinar peito que nem eu. Bom dia a todo mundo. Hoje, Débora, eu melhorei, tô sem rinite alérgica, graças a Deus. Mas sabe o que não tá melhor? A situação da Bolsa Brasileira, Débora. O Ibovespa ontem fechou o dia com queda de 1,32%, depois que o Trump elevou as tarifas contra a China a 104%. Além de Ibovespa, as bolsas internacionais fecharam em queda generalizada e o dólar encerrou as negociações ontem a R$ 5,99, patamar mais alto desde 21 de janeiro. Já no que tange o mundo corporativo, as ações da Petrobras mais uma vez caíram, dessa vez mais de 3%. Outro peso pesado do nosso indicador, a Vale, também fechou com forte queda. Débora? Aqui a gente tem que pensar em alguns pontos, até para entender, né, esse movimento de queda da nossa bolsa e de forma geral que vem acontecendo e por que a gente teve essa queda tão aprofundada e que a gente vem acompanhando também, Diego e quem está em casa, a Petrobras caindo bastante. Né? Então a Petrobras ontem ela chegou aos R$ 32, um patamar que não era visto aí há pelo menos quase 2 anos, né? Um pouco mais aí. Então, o que está levando a isso? Eu acho que tem pontos importantes que a gente consegue destrinchar aqui com vocês. O primeiro é em relação à demanda global. Se a gente tem uma expectativa, e aí as expectativas elas estão pessimistas, elas estão se deteriorando. E expectativa, tanto para o mercado financeiro quanto para a economia real, é um ponto importantíssimo. Então, se você tem uma expectativa ruim para frente, né, se você acha que o cenário vai piorar, você realiza ganho e sai do risco e vai buscar o ativo mais seguro possível que você conseguir. Então, esse movimento a gente já está vendo acontecer há algum tempo e começa a impactar também a nossa bolsa. Então, expectativa, eu sempre brinco, e esse jargão não é meu, esse jargão é mais velho que andar para frente, que também é um jargão muito velho. A gente normalmente fala que o mercado age no boato, né? E no fato, ele pode nem se mexer. Né? No fato, às vezes a gente não vê a movimentação que se esperava porque ele já agiu no boato, ele já agiu na expectativa. Então, o mercado ele tem essa característica e por isso a expectativa, a projeção, o que se desenha é muito importante. E as expectativas para frente, elas estão cada vez mais pessimistas. Então, o lado financeiro da coisa vai realmente realizar ganho, sair e buscar refúgio. O lado real da economia, mesma coisa. E dentro de um cenário que você não tem uma expectativa de demanda futura, que você não tem uma expectativa que vá melhorar, ninguém vai querer colocar dinheiro na produção, ninguém vai querer colocar dinheiro em risco. Então, é um cenário bastante ruim para frente. Se desenha, né, se espera uma estagflação nos Estados Unidos, um possível efeito de contágio disso, levando à recessão em outros países, a gente vai ter
uma queda de expectativas, tanto do lado ali do lado financeiro quanto do lado real. E começa a se ter também uma expectativa junto de tudo isso, que as commodities não vão ter a mesma demanda que se tinha antes, porque se os países vão desaquecer, se os países vão desacelerar, vai se demandar menos commodities. E qual que é o grande peso? Quem são os pesos pesados da nossa bolsa? A gente está falando de Petrobras, a gente está falando de Vale, aí junto a Vale tem ali os setores de mineração e siderurgia, mas as 3 maiores ações, quando a gente pega individualmente da bolsa, são Vale e Petrobras, elas juntas são quase 1/3 da bolsa. Então, assim, a gente tem, né, uma dependência muito grande das commodities na nossa bolsa. E se começa a desenhar esse futuro incerto e com uma perspectiva de que não vai ter demanda por commodity ou que vai ter uma demanda menor por commodity na China e nos Estados Unidos, que são 2 potências mundiais, o que vai acontecer com as empresas? Elas vão começar a cair. Quem ganhou vai realizar lucro e vai tentar ali sair dessas ações para buscar também refúgio. Quando elas caírem, quem sabe compra de novo. Isso é movimento especulativo, inclusive, tá, gente? Mas acontece. E eu preciso explicar para vocês porque a Petrobras e a Vale puxaram a nossa bolsa ontem para baixo. E não é à toa, né? Isso está muito ligado ao cenário que a gente está vivendo de incerteza em relação à demanda por commodities. Mas tem outro assunto ali que também acabou permeando um pouco a Petrobras nos últimos dias, porque também vazou um boato, né? E aí o mercado age no boato, como eu contei para vocês, de que Alexandre da Silveira poderia estar ali tentando mexer no preço do óleo diesel. A Petrobras falou que, né, até não tem alguns estudos em relação a preços né, estudos envolvendo preços também do diesel, mas que eles não vão tomar nenhuma decisão que vá ferir a governança. O que o mercado tem medo? Que comece a ter uma interferência nos preços. Então, né, por mais que, mas aí vai baixar o preço do combustível de uma forma geral. Vocês podem perguntar, Débora, isso não é bom? O que é bom para o mercado, às vezes, não é o que é bom para a gente. Baixar preço de combustível não é bom para o mercado financeiro, que quer que a Petrobras lucre cada vez mais, independente de como. Então, uma interferência, ou possível interferência que se avente, né, ela pode nem acontecer, mas que foi aventada, ela já vai começar a mexer no preço do ativo. Então, a Petrobras ela sofreu 2 vezes. E por isso ela caiu tanto aí e puxou a nossa bolsa para baixo. Então, a gente tem uma série de fatores juntos, né? E também tem a fuga de recurso da nossa renda variável para buscar refúgio em Treasury, para buscar refúgio na renda fixa. Isso acontece porque a gente está com um cenário pouco certo, um cenário, como eu sempre falo aqui, muito nebuloso, um cenário que não tem visibilidade. E é o pior cenário para se tomar decisão. Então, é por isso que a Bolsa, né, ela caiu tanto e por isso as commodities também puxaram tanto a nossa Bolsa para baixo e a gente sabe o impacto que isso tem. Mas, Diego, vamos vir aqui para o lado real da economia, né? Vamos sair um pouco, né, desse mercado financeiro, porque parece que tem dado novo aí, né? Tivemos divulgação importante hoje na manhã. Então, conta pra gente aí, tinha expectativa de alta? Como é que estava a expectativa, esse termômetro do mercado para a pesquisa do comércio? Pois é, Débora, saiu hoje pela manhãzinha, bem cedinho, a pesquisa mensal do comércio, feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o mercado estava esperando ali, na média, uma alta de 0,5% no varejo restrito, porque a base de comparação do mês anterior foi negativa. Então o mercado já imaginava um número positivo vindo por aí. Já no varejo ampliado, a expectativa era de estabilidade nas vendas de fevereiro, depois de uma bela alta de 2,3% em janeiro. Mas o mercado está bem dividido. Tem gente apostando em queda de até 2,7% e outros esperando um avanço de até 1,2%. Conta pra gente, Débora, como é que ficou o varejo? O mercado acertou, o mercado errou, ficou mais ou menos? Olha, o mercado, por incrível que pareça, acertou pelo menos aí parte das suas projeções envolvendo o varejo restrito. Só para vocês entenderem aí em casa, varejo ele é analisado de 2 formas. Varejo restrito tem algumas atividades comerciais, algumas atividades varejistas, e o varejo ampliado, e ele é ampliado mesmo porque ele incorpora, por exemplo, veículos e partes, veículos automotores e partes, acaba envolvendo também a construção. Então a gente analisa, né, o varejo tendo ele como restrito, né, com as principais atividades, só que o ampliado com esse bracinho a mais.
e o mercado conseguiu acertar, sim, a sua projeção, né, a mediana pelo menos, porque era isso, o mercado também estava bastante dividido, principalmente em relação ao varejo ampliado, com uma margem bastante grande ali da mínima para a máxima, do piso para o teto, mas não foi ali tão longe, né, do que se viu realmente. Então vamos ver como é que ficou o varejo aqui. O varejo, aqui onde vocês estão vendo, o varejo é o restrito, tá? Então o varejo no mês de fevereiro, em relação ao mês passado, subiu 0,5%. Então teve uma alta, mostrou algum sinal de recuperação, até porque o varejo vinha ali de vários meses ruins. E, inclusive, até tinha já falado isso para vocês, que a gente teve mês ruim de varejo no fim do ano, coisa que não é muito comum de acontecer, né? Não é o movimento sazonal do fim do ano, seja ali mais puxado em novembro por ativo, né, por promoções de Black Friday, ou no fim do ano por festas de fim de ano, são meses movimentados, são meses quentes para o varejo. E o varejo, de forma geral, ele recuou ou ficou muito perto do 0 a 0 em todas essas ocasiões. Então, realmente, como o mercado falou aqui, era esperado sim que o varejo tivesse algum sinal de recuperação, porque ele vem de uma base muito ruim de vários meses de queda. Então a gente consegue ver isso aí no varejo em fevereiro. Em relação ao ano passado, em relação a fevereiro de 2024, o varejo cresceu 1,5%. No acumulado de 2025, com isso, chega a 2,3%. Em 12 meses, 3,6%. Já o ampliado, ele caiu, mas não tanto ali quanto aquelas projeções mínimas e máximas do mercado. A gente teve uma queda de 0,4% no varejo ampliado, em relação ao ano passado, de 2,4% e 2,3% no acumulado em 25 e no acumulado em 12 meses aqui, então considerando o período cheio, porque 25 a gente está só considerando, né, quando a gente fala acumulado do ano, são só os primeiros meses de 25. E dos 12 meses, aí sim, considerando o período cheio, 2,9% nessa comparação. Mas mais que isso, eu acho importante a gente entender quem puxou esse varejo para cima. Porque teve uma participação bem grande dos hipermercados e supermercados. Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar aqui comigo. Nesse mês de fevereiro, um dos destaques da pesquisa mensal do comércio foi justamente esse setor varejista aqui, ou essa atividade que é super e hipermercados. Então as pessoas elas tiveram, né, os seus gastos, ou elas compraram mais no varejo, mas bens mais baratos, de supermercado, de hipermercado. Então isso mostra também, né, para onde está indo a renda do brasileiro. E a gente sabe que com a inflação de alimentos, boa parte da renda do brasileiro está indo para comprar itens de cesta básica, comprar itens realmente de hiper e supermercados. Mas aí tem uma coisa muito interessante que aparece junto ao setor aqui de supermercados, que são os móveis e eletrodomésticos. Porque não se esperava que os móveis e eletrodomésticos iam ter essa alta em fevereiro. Por quê? Justamente pelo que eu já expliquei. Se a gente tem a boa parte da renda do brasileiro indo para comprar coisas no supermercado, então itens no supermercado, quanto será de renda disponível que ele ainda vai ter? Ainda mais nesse momento que a gente teve, né, tem toda a questão sazonal do emprego, a gente tem uma alta do desemprego normalmente nesse começo de ano, as pessoas têm uma menor massa salarial, então não se esperava que as pessoas iriam comprar nos móveis e eletrodomésticos, que são itens de maior valor, ainda mais com a taxa de juros tão alta. Só que o que aconteceu aqui? Já vou contar para vocês. Eu contei que não foi bom na Black Friday e nem no fim do ano. Então a gente teve um fim de ano muito ruim para o comércio. E o comércio não quer ficar formando estoque, certo? Ele quer desovar esse estoque, ele quer vender mesmo. Se ele teve uma Black Friday que não foi tão boa e um fim de ano que não foi tão bom, o que ele fez no começo do ano? Várias promoções, liquidações, né? Então o gerente ficou louco mesmo. E ele começou a baixar o preço dos móveis e eletrodomésticos no começo do ano para tentar recuperar isso. E aí isso bateu aqui na pesquisa mensal do comércio justamente naquela linha dos móveis e eletrodomésticos com a alta de 0,9%. Mas vamos ver aqui também as outras linhas, porque tem outros pontos interessantes. A construção, ela subiu 1,1%, aqui já falando do varejo ampliado, mas olha os veículos, motos, partes e peças, que vinham ali até mostrando uma certa resiliência, não estavam caindo tanto, a queda que tiveram nesse mês agora de 2,6%. Aqui a gente já pode começar a ter um efeito de taxa de juros, porque veículos e motos, partes e peças, dificilmente as pessoas vão comprar à vista também. Então, se deve ter, sim, essa maior volatilidade, pode ter uma queda, inclusive
né, isso pode piorar, né, conforme o tempo for passando e a Selic for aumentando e começar a desacelerar a economia. Inclusive, isso pode começar a afetar os móveis eletrodomésticos, tudo que for um bem de maior valor aqui. Os bens de menor valor ou itens essenciais, tipo supermercados e hipermercados, tendem a sofrer menos, eles são menos cíclicos. Eles sofrem menos com ciclos econômicos. Já móveis eletrodomésticos, até o material de construção, os veículos, o varejo ampliado de forma geral, eles vão sofrer mais, sim, com esses ciclos econômicos. Então, se tiver desaceleração, eles vão desacelerar porque não são bens ali tão essenciais. E o mesmo a gente pode falar de informática e comunicação, que caiu 4,2%. Então, a gente vê uma concentração até dessa alta, muito nos super e hipermercados, e essa alta também dos móveis e eletrodomésticos aí de 0,9%, muito puxada pelas promoções que tentaram recuperar o fim do ano mais negativo. Mas agora eu também vou voltar aí para a nossa redação, porque a gente vai sair do Brasilzão, vai pegar um avião lá para os Estados Unidos para falar de Donald Trump, porque todo dia agora o laranjão, a laranja mecânica aparece aqui no nosso programa e a gente vai atualizar a fofoca para vocês, Tari Lovers. Vamos falar de tarifa fatal. Diego, conta pra gente, tem tweet polêmico de novo, né? Pois é, Débora, tem um tweet, não sei se dá para chamar exatamente de um tweet, já que é na rede social dele, que se chama Verdade Social, mas tem polêmica, né? Os roteiristas dessa novela Tarifa Fatal estão bem empolgados e não se cansam de nos surpreender a cada episódio. Pois bem, vou pedir para a produção colocar aí a imagem do tweet dele, que está em inglês, mas eu vou ler aqui a tradução. O Trump disse o seguinte: este é um ótimo momento para mudar sua empresa para os Estados Unidos da América, como a Apple e tantas outras, em números recordes, estão fazendo. Tarifas zero e conexões e aprovações de energia elétrica, energia quase imediatas, sem atrasos ambientais. Não espere, faça agora. Pois é, treta, clima muito tenso. China aí anunciou 84%, se eu não me engano, de tarifas contra os Estados Unidos. Débora, como é que está essa situação? Explica pra gente melhor. É uma atualização diária mesmo, viu, Diego? Porque cada dia que eu passo aqui, né, e eu começo na redação já ali vendo, né, o que teve de atualização, e desde ontem, né, já estava acompanhando isso, mas tem que acompanhar o tempo todo porque pode mudar a qualquer momento. Então, o que eu fiz? Eu atualizei aquela linha do tempo para vocês, que a gente estava falando ontem, para inserir esses novos elementos dessa treta que vem se desenhando, essa guerra comercial que está ganhando uma escalada cada vez maior. Porque a China, ela não ficou quieta, não. Ela respondeu. Então, vamos atualizar aqui a nossa linha do tempo para que vocês estejam todos aí sabendo o que pode acontecer e os desdobramentos disso. Então, eu nem vou passar muito ali. Antes do dia 7 de abril, já tinha tido ali um imposto com tarifa extra sobre importações chinesas de 20%, junto com o Canadá e México ali, alegando conivência com o tráfico de insumos para fentanil. Aí, no dia 1º de abril, são anunciadas as tarifas adicionais de 34%, já somando 54% sobre produtos chineses. E aí a China respondeu, a China falou, não vou ficar quieta, vou responder aqui com 34% também, já que vocês estão colocando mais 34% aqui, vou colocar 34% do meu lado também sobre importações dos Estados Unidos. Então, produtos estadunidenses iam ficar 34% mais caros para entrar na China, respondendo aí. E aí, Donald Trump falou, olha, China, você tem até as 13 horas do dia 8 de abril, conhecido como ontem, para retirar essas tarifas. Todo mundo estava esperando a 1 hora, gente. Deu a badalada do relógio da 1 hora, estava todo mundo esperando para saber se a China ia tirar ou não. Então, o que o Trump ameaçou? 50% a mais se a China mantivesse a retaliação. Essa tarifa entraria em vigor hoje. E se a China, né, até desistiu do acordo do TikTok por conta das tarifas. E aí, 1 hora da tarde, limite imposto aí pelos Estados Unidos para a remoção da tarifa recíproca. Aconteceu? Não aconteceu. Não só não aconteceu, como a China respondeu. Então, já vamos passar aqui para a próxima página. A China respondeu na mesma altura e falou que não vai também ceder. Então, tá ali realmente uma... como é que chama? Gente, esqueci o nome daquela brincadeira. Cabo de guerra. Que um está puxando a corda para o outro lado, né? Então tá cada um puxando a corda para o seu lado ali para ver até onde essa corda aguenta. Então, confirmada a ameaça, produtos chineses podem chegar a 104% de tarifação total. Os Estados Unidos, né,
colocaram essa tarifa esperando que fosse ter um recuo lá a 1h da tarde. Teve? Não teve, já contei. E aí o Estado chinês eleva a tarifa para produtos importados dos Estados Unidos de 34% para 84%. Pessoal, você quer colocar mais 50%? Eu também vou colocar. E aí vai para 84% com base nos princípios básicos do direito internacional, já que foi uma resposta aos Estados Unidos. Dia 10 de abril, previsto, porque ainda não chegou, é amanhã, a medida chinesa entra em vigor a partir da meia-noite e 1, horário local, então horário da China, que vai ser ainda mais cedo, né? Do dia 10 de abril de 2025, né? A gente vai estar no dia anterior ainda. Mas, olha só, né, o que aconteceu também. A China, ela não só colocou esses 50% a mais, como também levou isso para a OMC como uma prática ali, né, condenando essa prática dos Estados Unidos. Então, aqui a reação da China já tinha colocado que o Xi Jinping promete lutar até o fim, ele está reforçando isso com esses 50% a mais. Até teve ali um pedido de diálogo com base em respeito mútuo, mas parece que não é muito forte aí do presidente dos Estados Unidos, nem respeito nem mútuo. E aí a China levou as práticas dos Estados Unidos à OMC. E aqui a atualização da agenda diplomática é o Trump querer negociar país por país. E isso é muito interessante, né? Tinha até uma dúvida que já chegou aqui para mim. Eu vou responder porque não vai dar tempo de devolver lá para a redação. Mas eu já vi que a dúvida era realmente em relação a isso. Por que negociar país por país? Né? Por que não vai negociar com um bloco econômico? Porque, gente, a união faz a força. Então, se Donald Trump chama país por país ali para negociar, para sentar lá na cadeirinha com ele, e ele vai impor as condições dele, termos e condições que ele quer para tirar aquelas tarifas, se o país for sozinho, ele vai ter menos poder ali. E o que o Donald Trump realmente quer é impor o poder. É esse poder geopolítico. É isso que ele está buscando com essas tarifas. É uma negociação desigual. Se você vai em bloco, isso vai cair por terra. Então ele está chamando o país, tanto que foi Bangladesh sozinho. Então assim, né? Foi pedir lá para falar com o Trump. Então ele quer país por país. Ele não quer bloco, ele quer que cada um vá lá ouvir individualmente. E isso tem porquê, né? Isso faz parte de toda essa forma, né, de agir, inclusive, de cima para baixo aí, que Donald Trump acha que vai fazer, né? Então, dia da libertação, dia de impor a vontade dos Estados Unidos, de volta no mundo. Gente, quando deixou de impor? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque realmente aí a gente tem muita coisa para rolar e isso deve começar a impactar de forma geral e de forma global, porque vai começar a ter efeito dominó e vai começar a respingar em outros países. Não só a estagflação prevista para os Estados Unidos, mas também a desaceleração econômica geral, como a gente estava falando no comecinho do programa. E aí, nesse cenário de incerteza, gente, nesse cenário de nebulosidade, a gente precisa saber o que está fazendo. A gente precisa saber se proteger. Então, essa aula, né, do Investidor Mestre, ela vem em excelente momento. Porque é um momento que está todo mundo com dúvida. Vira e mexe, eu vejo aqui no chat, e a minha aplicação em ação tal. Então, gente, só tem uma resposta para vocês. 15 de abril aqui, apontei para o lado errado de novo, né? 15 de abril aqui, terça-feira, às 8 horas, ou o QR Code que está aqui do lado da tela. Vocês se entram em iclmercado.com.br, único link possível aí. Estamos pensando numa forma de competir de igual para igual nessa rinha de programas, mas iclmercado.com.br, você vai lá, se inscreve e, gente, independente do link que vocês usem, pode usar do Rolê, pode usar do N1, pode usar de Desperta, N2, Urgente, o importante é que vocês assistam a aula ou pelo menos ganhem o acesso a ela, porque se não der para assistir, tudo bem, mas você fica ali com acesso garantido e você, né, independente, claro que eu quero que vocês se inscrevam aqui no mercado, mas o importante mesmo é que vocês assistam a aula porque vem num excelente momento para a gente conversar aí sobre todos esses aspectos que estão tirando o sono de muita gente. Então, 15 de abril, terça-feira, às 8 horas da noite. Diego, um tchau aí da redação para o pessoal de casa, porque eu também já vou me despedir, que o nosso tempo está acabando. Um abraço, Débora, um abraço para toda a nossa audiência. Um prazer aqui, mais uma vez, estar com vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Agora vocês estão com o Rolê ICL, lá nos nossos vizinhos de cima, hoje Roberta Garcia e Guga Noblat. Tenho certeza que Robertinha não vai retaliar nosso programa no ar. Então, tô já passando aqui
Para os nossos rolezeiros não ficarem bravos também comigo no chat. E amanhã a gente está de volta para atualizar a treta, para contar para vocês o que mexe com o bolso, com a bolsa e trazer aí os principais aspectos econômicos. Um beijão e até lá, pessoal! Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.